Tem uma pergunta aqui, quanto tempo de 3D você tinha nessa época? Bom, eu acho que ele falou a trajetória dele inteira agora. Tá. Sim. Quantos anos você tem, Danilo? Eu hoje tenho 34. 34? 34. Ah, tá É, novo. comecei a estudar, tinha 22. Ah, tá novo. Eu tô com 27. Você tá nova, eu não. Ah, Tô 30 anos ficando é velho. novo ainda. Trinta é os Nossa, novos 20 hoje em dia. dá uma, sabe, dá um negócio ali dos 40, você fala, pô, tô chegando. E é muito louco, porque quando eu tinha 20, até eu ter 29, é muito louco. Pra mim, 29, tô novo, 30, tô velho. É, muda Nossa! a chave na cabeça, assim, muito louco. É, mas eu tô brincando, ainda é jovem. Ó, É, Tadeu falou aqui, monstrão. Você focou em algum tipo de trabalho específico? Ou seu portfólio era bastante variado? Você acha que isso faz diferença? e aí, Tadeu, abraço, cara. Tadeu, escutou tradicional. Gosto muito do trampo dele. Tadeu, cara, o que eu tentava fazer muito no início era estudo de anatomia, assim, cara, figura humana. Eu foquei nisso, assim. Uma coisa mais, não realista, né, mas mais idealizada, assim, meio que um estudo de estátuas antigas, né, greco-romanas, né, esse tipo de coisa. Então eu tentava esculpir muito esse tipo de coisa, estudo de anatomia, questão de pose, musculatura, enfim, gordura, enfim, tudo aquilo que compõe o corpo humano. Eu tentava estudar muito isso. Eu não fazia muito acessório, esse tipo de coisa. Não, a maioria dos meus estudos não tinha isso, era mais mesmo a figura humana limpa ali, com pouca coisa. E esse foi meu foco nos anos iniciais, cara. Meu foco. Fazia algumas coisas variadas, algum cartoon. Tenho coisa assim no portfólio, tinha nos primeiros anos, mas não era a maioria, não. É, outra pergunta, do Alex Silva. Só uma curiosidade, o busto que você fez como teste para entrar na Naughty Dog levou quanto tempo? Uns 3 meses, Alex. Uns 3 meses. Do início Nossa, ao fim, assim. bem legal que eles realmente dão tempo para você fazer a parada, né? No caso, dos outros estudos que eu fiz, eles não davam muito tempo, não. Era meio que na correria, mas no caso da Naughty Dog eles deram tempo, sim. E, assim, demorou 3 meses porque tinha também um tempo de feedback deles entre uma etapa e outra. Eram divididos em etapas, sabe? Uhum. Tipo, eu tinha que esculpir, tinha que texturizar, tinha que fazer os shaders e hair e tal. Então, tinha um tempinho ali que eu ficava parado esperando o feedback deles. Mas no geral, foi isso aí. Ó, peraí. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Existe um tabu entre os profissionais de nunca falar sobre salários, né? O que deixa ainda o pessoal mais perdido. É mais um comentário da Natália. Natália, né? E aí, É, Natália? Natália, nossa, você tá aqui só agora que eu vi. Valeu pela Um presença. abraço. Abração pra Natália. Valeu aí, Natália. É, Então, existe, porque eu não sei exatamente, eu não sei se eu consigo responder essa pergunta de forma. É um comentário, né? Esse comentário, não sei se eu sei algo revelador sobre esse comentário, mas eu acho que é mais é, a questão de, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Se você fala que quanto você ganha isso se espalha, você pode causar mal-estar em outros funcionários que não ganham tanto quanto você ganha. Você pode ter um mal-estar se você descobrir que você ganha menos do que o outro, que você acha que não deveria ganhar mais que você, gera uma pode gerar entre alguns tipos de pessoa, alguns tipos de personalidade, uma disputa assim. Então eu entendo por que que não é tão falado assim sobre salário, mas sim, eu entendo que eu concordo que poderia ser com a galera iniciante, poderia ser mais falado assim, o quanto a média de que se cobra por um trabalho, a média que se cobra por dia, poderia ser falado. Eu tive essa dificuldade no início muito, porque a resposta que eu tinha era sempre assim: ah, pô, quanto que eu cobro por um trabalho? E aí a resposta era: quanto você precisa de um artista mais experiente? Era quanto você precisa ganhar? Né? E às vezes a gente não quer ouvir isso, né? Quando você está começando, você quer pegar o trabalho, você não quer ganhar também, você não quer ganhar demais por aquele trabalho. Na verdade, você tem medo de cobrar demais e não pegar o Sim. trabalho. E você também não quer ganhar de forma que fique injusto pra você, trabalhar igual um doido ali e receber nada, né? Então você Sim. quer ouvir uma média ali,
concreta. E às vezes os artistas mais experientes não te falam isso. Falam, ah, não, você tem que fazer o cálculo de quanto você precisa, quanto você gasta por mês, quanto você. Enfim, uma coisa totalmente subjetiva. O que eu entendo, mas eu entendo que causa também uma ansiedade, assim. Eu, pra ser sincero, eu nunca tive muito problema em falar, assim, não salário, mas quanto que se cobra, geralmente, quanto que eu cobro, geralmente, por um trabalho, dependendo do tempo que gasta. Eu nunca tive um problema, assim, com um artista mais iniciante chegar e me perguntar. Eu sempre tentei, assim, esclarecer dentro do possível, assim. Sim, tem muita gente que não tem noção nenhuma, ainda mais aqui no Brasil, que o nosso trabalho é tão, assim, desvalorizado e a gente perde a noção total do quanto que realmente a galera paga fora. Exato, exato. É bem. Eu tive muito isso, assim, no início. Até hoje tenho ainda. Às vezes não sei quanto cobrar se eu pego um trabalho de fora e tal. É, Comum. eu aprendi a cobrar tem pouco tempo. Eu botei uma meta, não, quero receber isso aqui. Aí, beleza. Se não for abaixo disso, quer dizer, se for abaixo disso aqui, eu não aceito. Aí comecei a aprender a negociar, mas não foi rápido. Foi um Não, processo não é lento, fácil. assim. Muito É insegura verdade. pra chegar e já fazer a proposta, assim. Tinha que. É, eu também tinha isso. Dá um medo, né, de você não pegar o trabalho do outro, achar que você tá, você tá Sim. cobrando muito. Ó, uma pergunta do Vander. Danilo, se você fosse contratar alguém para Naughty Dog, quais características artísticas e pessoais você buscaria para contratar? Tá. Então, eu acho que a primeira. É 50-50, assim, com relação a trabalho e personalidade, assim. Acho que os estúdios tentam olhar as duas coisas. Claro que o trabalho ele vem primeiro. Não adianta você ser a pessoa mais amável do mundo e não ter um trabalho bom. O trabalho bom vem primeiro, é imprescindível, assim. Que é conhecimento de anatomia, conhecimento de materiais, né? Como é que. De shader, né? De textura. é, Como é que é a sua observação. Como é que é a sua autocrítica, né? Isso é muito importante, assim. Se você talvez possa melhorar, é importante que você saiba que possa melhorar. Você não precisa fazer o trabalho incrível sempre, mas você tem que saber que aquilo não está incrível. Então, eu acho assim que quando o artista ele faz um trabalho mediano, não tão bom, e você vê ele muito eufórico com aquilo, não, mandei muito bem e tal, isso incomoda porque eu acho que a chance dele evoluir depois daquilo é pequena, né? Então ter a autocrítica ela é fundamental, assim, né? Quem tem autocrítica, se continuar estudando, vai evoluir, porque você está vendo que você precisa evoluir, você vai buscar aquilo. Então isso é uma coisa que com certeza você olharia muito, assim, se como aquele artista, como é a autocrítica daquele artista, e claro, conhecimento, né, de anatomia, materiais, textura, até de software, né, de topologia, do ZBrush, de Substance, esse tipo de coisa, mas isso é secundário, assim, conhecimento de software principalmente. Conhecimento artístico ele é muito importante, né? Anatomia, materiais, luz, apresentação, composição, isso é muito importante e isso não é uma coisa que você aprende rápido. Então isso precisa ser olhado. Mas o conhecimento de software é uma coisa que dá para aprender rápido, assim, questão de semanas você aprende o que tem que ser aprendido ali. Então seria isso, né? O conhecimento artístico e a personalidade mesmo. Porque tem artistas que são muito bons e é muito difícil trabalhar, né? O ego muito alto, a questão de não aceitar crítica, de, enfim, de se sentir ofendido com crítica, né? Ali, Levar pro pessoal. exato, levar pro pessoal. Ou às vezes mesmo tem gente que não quer fazer um trabalho profissional bom, assim. Tem gente que tem um trabalho pessoal incrível, incrível. E basta você passar um trabalho para aquela pessoa com deadline, com direções assim de que ela precisa fazer, com o que ela precisa atender, né, o diretor, ou seja, um concept, e ela simplesmente perde a vontade de fazer aquilo e faz mal feito, né? Eu já vi muito isso assim. A pessoa sai do trabalho pessoal que ela cria, que vem da inspiração dela ali, né? Vem daquela coisa artística que aquela pessoa tem e ela faz aquilo de forma incrível. E aí ela pega um trabalho profissional e ela não consegue ter motivação durante todo o processo, ela, enfim, entrega um trabalho muito aquém do que ela é capaz de fazer. Então isso é muito importante também, o profissionalismo. Quanto você se dá bem assim com o processo para fazer o personagem profissionalmente, né? Isso é importante.
Você, como principal character artist, você ajuda em processo de contratação? Ou não? Só quem é Sim. diretor? É, eu não tenho tanta influência, mas, tipo, por exemplo, agora, em contratar eu não tenho essa influência, mas em avaliar, durante o processo de testes ali, sim, sim, sim. Passar feedback, né? Exato, exato. Quem teria mais, tipo, poder de decisão numa contratação seria mais o diretor de Seria arte mais mesmo, né? o diretor de arte, o lead. O lead ele cuida mais dessa parte burocrática, né? Uhum. O principal, no caso, ele cuida mais da parte artística mesmo, muito pouco da parte burocrática ou de se precisa de mais artistas ou não no time, não é muito a minha função, sabe? Uma pergunta do Noob on Player. A idade influencia ao ser contratado? Não. Não, não influencia. Inclusive, os estudos de fora, eles jamais vão te perguntar a idade, isso não vai acontecer. Você não precisa nem colocar a idade no currículo, né? Você não precisa colocar. Então, não, a idade não influencia, não, nem um pouco. Oh, Giovanni perguntou. Eu vi em outra live que você comentou que gasta em média 3 semanas para fazer um cabelo. Os estúdios dão esse tempo de produção ou é algo que a empresa Naughty Dog deixa por prezar por qualidade? Então, depende do estúdio, depende do orçamento do jogo, né? Depende. Jogos com orçamentos menores, eles precisam que as coisas sejam feitas de forma mais rápida e eles sabem que não vão ter a qualidade de um jogo que tem um orçamento muito maior, né? Então, assim, ali na Naughty Dog, prazo nunca foi problema, assim, pra nós artistas, né? A gente tem prazo que a gente precisa para deixar o negócio bom, né? Mas em outras produções, em freela que eu já fiz e tal, você tem um prazo menor, sim, depende do jogo, e aí você já é esperado que você não vai atingir o mesmo resultado, né? E isso tem que ser falado por você mesmo. Se você percebe que tem uma expectativa, né? Se o cliente está te oferecendo pouco, esperando muito, né? Tem que, enfim, dizer, olha, o tempo não é o que eu preciso para fazer da qualidade melhor que eu posso é isso, menos tempo que isso eu vou fazer numa qualidade menor, não dá. Então, não é todo estúdio que você tem esse tempo. Acho que a última pergunta é do Roberto Bilha. Danilo, na sua visão do mercado de games AAA, as empresas estão mais abertas para contratos ou freelance de artistas a longa distância, home office? Então, isso foi algo que tá mudando muito, tá ficando. Pô, eu tô achando incrível isso, assim, eu tô vendo artistas do Brasil trabalhando pra cá agora muito, assim. Isso é. Eu acho que pra nós, brasileiros, pra artistas brasileiros que estão no Brasil, isso é incrível. É, é uma coisa que eu nem imaginava, assim, que aconteceria quando eu tava aí. Né? Você poder trabalhar pra um estúdio, bom, eu tô trabalhando aqui sem precisar sair do seu país, recebendo em dólar, que é algo bom pros dois lados. Provavelmente o estúdio não vai te pagar o mesmo valor do que pagaria se você estivesse aqui, mas ainda vai ser um valor excelente para quem está no Brasil, né? Então, convertendo dólar para real, né? Então, é incrível. Ver isso acontecendo é incrível. Eu acho que veio para ficar assim mesmo. Espero que tenha vindo para ficar, né? Essa possibilidade de trabalhar do Brasil para estúdios de fora, mas me parece que sim. Né, isso tá bem legal mesmo. Até porque Muito receber legal. em dólar vivendo aqui, nossa. Pois é. Até eu, que às vezes também passa na minha cabeça, tipo, caramba, se eu voltasse pro Brasil. Assim, antes, né, na minha cabeça, se um dia eu decidir voltar pro Brasil, eu ia largar essa questão de trabalhar em estúdios de fora e tal. Agora não, agora é completamente possível voltar e continuar trabalhando, né? Não Sim. sei se pra Naughty Dog, mas enfim, para vários estúdios que oferecem essa oportunidade. Então, Escolher é um, muito legal um ver isso lugar acontecendo. massa no Brasil mesmo. Exato, exato, exato. Ó, tem uma pergunta. Mais uma pergunta. Life Sculpting perguntou, Danilo. Se eu conseguir o nível artístico e técnico de um AAA, mas não tiver experiência com AAA, eu posso ser contratado por um estúdio assim? Pode, que foi o meu caso, né? Na verdade, eu nem sei se eu tinha nível de Triple A. Eu acho que não. Mas
tava ali, chegando, e eu fui contratado sem experiência em AAA. Na verdade, essa questão de, tem que ter experiência de tanto tempo, eu nunca vi ninguém perdendo trabalho por isso, assim, porque não tem a experiência de tanto tempo. Você tem que ter experiência de 5 anos. É claro que se você tiver a experiência comprovada no seu portfólio, né, os personagens que você fez para algum jogo no seu portfólio, isso ajuda, com toda certeza. Mas isso é mais pra filtrar mesmo, assim, quem. Pessoa que, tipo, nada a ver, que aplica lá, que nem trabalha direito com o negócio e tal, então, ou trabalha há pouquíssimo tempo, estudante ainda. Mas dá pra você trabalhar com triple, dá pra você ingressar no AAA se você tiver uma qualidade muito legal de trabalho, mesmo sem ter trabalhado antes com o AAA, tá sim. Muito legal isso. Eu achava que. É porque, tipo assim, tem alguns estúdios que eles colocam esse requisito, né? Tipo, tem estúdio de outsourcing grande. Um exemplo, a Virtus. A Virtus, os próprios recruiters da Virtus, eles só recomendam pessoas que já tenham um AAA no currículo, senão eles não recomendam. Então, deve variar de lugar pra lugar, né? Mas, É, como. Eu imagino que nesses estúdios de outsourcing, para eles seja mais corrido, né? Porque, enfim, eles cobram por dia de trabalho, por dia de trabalho, e é mais corrido, assim, não dá muito pra você ficar ali, pra alguém que não tenha nenhuma experiência, ficar ali aprendendo, aprendendo. Eu acho que é mais difícil, realmente, faz sentido que seja mais difícil. Mas dentro da Naughty Dog mesmo, eu acho que ninguém teria uma resistência com relação a isso, sabe? É até bom que você ter alguém que tenha um nível artístico muito legal, mas que esteja disposto a aprender o jeito daquele estúdio trabalhar, enfim, porque tem gente que é muito já tem, essa experiência traz também alguns vícios, ou traz a falta de abertura de aprender coisas novas, né? Então, quem que faz a mesma coisa há muito tempo acaba não querendo fazer diferente, né? E quando você pega um artista mais fresco, assim, que tem um nível legal, mas que não tem tanta essa experiência, é muito mais fácil você deixar aquele artista trabalhando da forma como o estúdio gosta do que um artista experiente. Então, eu não acho que você consiga entrar em qualquer estúdio você entra sem experiência. Não. Mas vão ter estúdios suficientes dispostos a te contratar sem experiência, assim. Não acho que isso te impede de entrar na área, não. Como o meu caso não impediu. teve, assim, fazendo essas pesquisas, né, de vaga e tal, eu tô vendo que tem muita entry level hoje em dia. Muita vaga entry level. Sim. E justamente para dar oportunidade para quem não tem experiência nenhuma. Exato, exato. Na Naughty Dog também tem vaga de júnior e tal. Mas geralmente é porque pro brasileiro agora deve ficar mais fácil com essa questão de trabalhar remoto e tal. Pro brasileiro ficava difícil porque se eles precisam de alguém júnior daqui, eles vão pegar daqui, entendeu? Não vão. Sim. Porque tem. Porque tem gente. Você vai na Nomon ali e tem gente lá que vai suprir o que você precisa com um nível júnior. Então, pra brasileiro, especialmente, era mais difícil. Você tinha que atingir o nível sênior pra conseguir sair. Mas agora até isso mesmo, eu acho que vai ficar mais fácil, né? Porque tem como trabalhar remoto e tal. Ó, mais uma pergunta da Natália Cury. Fala, Danilo. Você comentou que nunca colocou morar fora como principal. O que você diria que mudou muito para você morando na Califórnia? Tá, então, essa pergunta teria a nível pessoal e profissional, né? A nível profissional, eu diria que deu uma resetada, assim, nas coisas que eu tinha na minha cabeça com 3D e tal, porque eu tava muito num mesmo meio ali em São Paulo, estudando 3D e tal. Então, todo mundo meio que olhava as mesmas referências, via as mesmas coisas, estudava as mesmas coisas. Era muito uma comunidade que caminhava junto, assim. E quando eu vim pra cá, eu meio que me desliguei um pouco dessa comunidade, óbvio, continuo conversando com os meus amigos online e tal, mas saí desse meio. Então eu comecei a ter uma outra visão com relação e obviamente isso influenciado pelo nível de exigência da Naughty Dog, pelo que eu tenho que fazer lá e tive que fazer, né, principalmente no Last of Us Part 2. Isso meio que me trouxe uma outra visão, assim, de personagens 3D em geral, assim. Me mudou um pouco a visão. Essa questão de ter me afastado da comunidade que eu vivia e ter vindo pra cá e entrado num estúdio que tem um nível de exigência muito alto
mudou a minha visão com relação a personagens enfim, ao que eu faço, né? Personagens 3D. E com relação à vida, a vida pessoal, aqui é um lugar. Do lugar em si, eu não tenho nada de ruim pra falar do lugar, a não ser o fato de ser difícil fazer amizades aqui, ou de estar longe dos amigos do Brasil, de estar longe, né? O pessoal do Brasil é mais bagunceiro, né? O bar na sexta-feira, depois do, sei lá, do trabalho, esse tipo de coisa, eu sinto falta pra caramba. Das amizades mesmo. E aí na Califórnia E as pessoas são mais frias, né? são. E tá todo mundo meio que de passagem aqui, assim, porque aqui geralmente até pessoal vem gente de outros estados pra cá também pra estudar alguma coisa, pra trabalhar, mas não tem, aqui não tem meio que a cultura daqui muito bem enraizada, sabe? É tudo meio que misturado, assim, é muito latino, nós brasileiros, gente de outros estados. Então meio que mistura tudo e fica difícil você fazer amizade, assim, aqui. Eu achei que seria o contrário, achei que seria mais fácil fazer amizade aqui do que outros Estados Unidos mais conservadores, assim. Mas acaba que não, aqui como tá todo mundo ocupado, na correria para estudando ou trabalhando, é mais difícil fazer amizade aqui. Essa é a parte que minha reclamação daqui seria isso, assim. Só mesmo esse convívio social, né? Mas de Uhum. resto é fantástico aqui, ó. O lugar é fantástico. Você tem vontade de continuar nos Estados Unidos mesmo ou pensa em outro país assim, se fosse pra você passar o resto da sua Não, vida? é difícil imaginar. Eu só vivo presente aqui, assim. Eu não consigo. É difícil imaginar aqui o resto da vida, sabe? Eu não Aham. sei se eu consigo, nem aqui, nem em outro país, assim. É difícil, porque por mais que eu esteja habituado aqui, bem habituado, é muito complicado você ver aqui como casa, sabe? Você entra numa roda de pessoas, elas vão falar sobre coisas que você não viveu, sobre coisas daqui dos Estados Unidos, sobre cultura daqui, fazer piada sobre coisas que você não viveu. Então é muito diferente, assim. É difícil você ver como casa. Para mim é. Eu sei que tem gente que vem pra cá e habitua mais fácil, mas pra mim, pra ver aqui como casa, é difícil. Eu não me imagino morando aqui a vida inteira, não. Pode ser que eu fique, mas imaginar, não imagino, não. É, tipo, pode ser que fique sem ser planejado, só foi ficando e Exatamente, ficou a vida exatamente. É inteira. possível. Exatamente. Não é meu plano, mas pode ser que fique.